Fala galera concurseira, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Concurseiro da NASA. Estamos dando sequência à nossa série Cortes de Português, onde nós estamos estudando a transitividade verbal. Assunto esse que é um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso, desde os verbos transitivos aos verbos transitivos direto e indireto, que é a pauta da nossa aula de hoje. Mas antes de começar a nossa aula, mais uma vez eu faço o pedido. Se você ainda não é um de nossos inscritos, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para alcançarmos ainda mais pessoas e assim possamos crescer organicamente cada vez mais, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre o VTDI. Essa sigla é muito comum para os estudiosos da língua portuguesa e quer dizer verbo transitivo direto e indireto. VTDI quer dizer verbo transitivo direto e indireto. Nas últimas aulas nós estudamos os verbos transitivos e estudamos os verbos indiretos. Agora vamos estudar aqueles verbos que podem ter essa dupla acepção, né? Eles podem se encontrar em uma oração, uma frase, tendo essas duas relações de sentido, né? A transitividade direta ou indireta. Então, o que seria o VTDI na prática, né? Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e de forma indireta, ao mesmo tempo. Então, exatamente o que eu havia falado anteriormente. Nós temos um verbo e ele exige um complemento. Esse complemento ele tem uma relação direta e ao mesmo tempo ele pode ter uma relação indireta. Ou seja, existe uma bitransitividade aí. Veja essa frase. Por exemplo, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Observe, pessoal, aqui nesta oração nós temos o termo deu como sendo o nosso verbo. E este termo, a gente pode fazer algumas perguntas para esse termo, para essa palavra, para que a gente possa saber um pouco mais do que está se referindo esse verbo. Então vamos lá. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. O que a minha mãe deu? Minha mãe deu um brinquedo. Muito bem. E ela deu a quem? Ela deu ao meu irmão. Você percebe que existe uma relação de sentido desses outros dois termos pospostos ao verbo deu e que estão conectados a essa palavrinha em destaque. Então, isso quer dizer que esses dois termos que fazem relação, ou estão fazendo relação com o verbo deu, são complementos do verbo. Um é um complemento direto e o outro é um complemento indireto. Vejamos aqui, ó. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu. Ora, a primeira pergunta que você deve fazer ao verbo é essa. Minha mãe deu o quê? O que a minha mãe deu? Ora, minha mãe deu um brinquedo. Veja, esse é o complemento da primeira pergunta. Agora, qual é o complemento da segunda pergunta? Minha mãe deu um brinquedo. A quem? Essa é a segunda pergunta. Qual é o complemento da segunda pergunta? Ao meu irmão. Observe que aqui nós temos para cada pergunta um complemento específico. O que a gente precisa saber agora é quem é que é o complemento direto e quem é o complemento indireto, ou quem é o objeto direto e quem é o objeto indireto. Para que a gente possa saber quem é o objeto direto e o objeto indireto, basta que a gente identifique qual deles exige preposição. Então aqui, ó, o primeiro termo, um brinquedo. Esse um aqui, ó, é um artigo indefinido. Aqui não é preposição. Ora, se eu tenho um complemento que não exige preposição, logo nós temos um objeto direto. Um objeto direto. Eu vou representar por OD. OD significando objeto direto. Agora, observe agora o outro complemento. Ao meu irmão. Observe, nós temos aqui, ó, a preposição a e o artigo o. Ou seja, o complemento ele faz uso de uma preposição. A preposição a para que ele possa ali estar se referindo ao irmão. Então, aqui nós temos uma preposição, uma exigência de uma preposição. Então, logo, esse complemento não pode ser um complemento direto, é um complemento indireto. Sendo assim, nós vamos chamá-lo de objeto indireto, porque exige uma preposição antecedendo aí os termos principais do complemento. Vou chamá-lo, vou representar pela sigla OI. OD, objeto direto, OI, objeto indireto. Então, o grande diferencial é identificar a preposição antes, né, do núcleo, né, ou das principais partes do complemento. Então, é essa a pergunta que você vai fazer ao verbo. Primeiro, o que e depois a quem. Vamos para um último exemplo
da aula de hoje, para que você possa entender de uma forma mais clara isso que eu acabei de falar. Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Perceba, esse verbo agradecer, eu posso fazer duas perguntas para esse verbo. Primeira pergunta, eu posso perguntar, Pedro agradeceu o quê? Segunda pergunta que eu posso fazer ao verbo, Pedro agradeceu a quem? Note, cada pergunta exige um complemento para que se mantenha o sentido, né, da oração. Então, Pedro agradeceu o quê? Pedro agradeceu o adiantamento. Esse complemento aqui, ó, que vem logo em seguida, responde a primeira pergunta. Pedro agradeceu a quem? Ao diretor. Esse outro complemento, essa outra parte da oração, responde a segunda pergunta. Note que nós temos, novamente, a presença da preposição a. Presença da preposição a, indicando que todo esse termo, toda essa expressão aqui, ó, remete a um complemento indireto. Então, aqui é um objeto indireto, um OI. Um objeto indireto. Ok? Ora, se este é um objeto direto, este outro não tem uma preposição. Aqui nós temos um artigo definido. Aqui nós temos um complemento sem preposição. Então, aqui é um objeto direto. São regrinhas muito importantes, pessoal. Parecem simples, mas é importante que você saiba diferenciar o que seria um objeto direto de um objeto direto. O objeto indireto exige uma preposição antecedendo, né, todo o restante do complemento. Já o objeto direto não. Não necessita, não exige nenhuma preposição. Então, vamos agora ler novamente a oração e identificar os complementos e perceber que este verbo ele é bitransitivo, ou seja, ele tem uma transitividade direta, mas ao mesmo tempo também tem uma transitividade indireta. Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Pedro agradeceu. Quem agradece, agradece o quê? Ele agradeceu o quê? O adiantamento. Esse é o objeto direto. Ele agradeceu a quem? Ao diretor. Esse é o objeto indireto. Então, este verbo, ele pode ser chamado de VDI. Vou colocar aqui embaixo só para você memorizar. VDI. E quer dizer verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele é um verbo bitransitivo. Ele pode ter um complemento direto e um complemento indireto ao mesmo tempo, certo? Então, essa foi a aula de hoje. O segredo é você fazer vários exercícios que envolvam aí os verbos transitivos direto e indireto, e aí com a prática você vai melhorar os seus índices nas questões de provas de concurso, tá bom? Na próxima aula vamos dar sequência ao nosso estudo aqui dos cortes de português. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se essa aula foi proveitosa para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso trabalho para que a gente possa crescer cada vez mais organicamente. Uma boa semana a todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau!